Em certa vez ele chama os seus discípulos e ele dá uma missão para que os seus discípulos vão pelos caminhos, pelas aldeias, pelas cidades, pelos vilarejos da Galileia. Jesus disse: quando vocês chegarem a uma casa, digam: paz seja nesta casa. E é isto que viemos fazer aqui nesta noite. Viemos dizer em nome de Jesus: paz para estas casas da rua Luzia Moreira. Aleluia, Deus. A mensagem que nós trazemos nesta noite é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas notícias ou boas novas. A gente vive num mundo de muitas notícias. E infelizmente, a maioria destas notícias não são boas. São notícias de guerra, são notícias de conflitos, notícias de morte, de acidentes, de crises econômicas, de separações. A maioria das notícias muitas vezes ofusca ou atrapalha até as notícias boas e transforma a nossa vida, impacta a nossa vida de uma forma em que a gente começa a desacreditar, a gente começa a perder a fé, a gente começa a duvidar de Deus, da palavra de Deus, duvidar uns dos outros, duvidar das instituições, duvidar dos governos, duvidar da justiça, duvidar da ciência, duvidar da medicina. Quando nós nos encontramos abatidos, quando nós nos encontramos tristes, abalados, parece que não tem notícia que tire a tristeza do nosso coração. Mas nesta noite nós viemos trazer uma boa notícia. Nós não viemos trazer mais notícias de sofrimento ou de guerra, mas nós viemos trazer a notícia de que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Jesus Cristo muito em breve estará voltando para nos levar para o céu. Senhoras e senhores e amados irmãos, nós queremos fazer uso da palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 24. Se o meu amigo, meu irmão que está nos ouvindo nesta hora, e eu quero parabenizar as pessoas desta rua, você que está aí na sua calçada, você que está aí dentro da sua casa, você que está na sua porta ouvindo a palavra de Deus, eu quero te dizer, uma das boas notícias está escrita em João, capítulo 8, verso 47, que diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, viu? Aleluia. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então não tenha medo. Se você está ouvindo a palavra de Deus, é porque você é de Deus. Mas muitas vezes nós somos de Deus, mas o nosso caminho está diferente do que Deus quer para nós. Muitas vezes nós já somos do Senhor, mas o Senhor quer que a gente volte para o caminho, porque às vezes a gente está no caminho errado. Mas Deus, na sua misericórdia e bondade, enviou o seu Filho Jesus, enviou o Espírito Santo, levantou a igreja, os apóstolos, para pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho que é as boas novas, e nos encaminhar todos nós no caminho bom. E qual é o caminho, pastor? O caminho é Jesus Cristo, nosso Salvador. Deixa eu passar com a minha aqui. Glória a Deus.
Então, senhoras e senhores, o texto da Bíblia Sagrada de Mateus capítulo 7, versículo 24, se você tem um Novo Testamento aí na sua casa, uma Bíblia, você pode acompanhar. Aí você pode dizer assim, mas pastor, minha Bíblia aqui é da Igreja Católica, tem problema não, é a mesma coisa. Pode abrir ela aí. Se a sua Bíblia é de edição católica, protestante, testemunho de Jeová, não interessa. Se for uma Bíblia, abra em Mateus capítulo 7, versículo 24, onde Jesus, ele vai dizer as seguintes palavras. Capítulo 7, versículo 24. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre uma rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. A palavra insensato significa tolo, sem entendimento, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram de ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhoras e senhores,